Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Aqui é o Lenda em Movimento. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez com uma semana onde nós finalizamos os nossos vídeos de análise do quarto trimestre do ano passado. Nós vamos aqui para a tela do nosso computador, onde nós estamos visualizando a agenda. Nós estamos atrasados com um resultado aqui que nos interessa de Sabesp, que divulgou o resultado ontem, e no dia 18, na quarta-feira, nós temos aqui dois resultados que nos interessam bastante: Grupo Mateus e Vivara, tá? Bom, sem mais delongas, nós vamos então para os resultados de Sabesp. Então, aqui está a apresentação e o press release do lado, tá? A apresentação deles é muito densa, bem completa. Então, nós vamos discorrer aqui sobre os temas de Sabesp. E não foi um ano ruim, não, tá? É um ano muito bom para Sabesp. Tem uma chave aqui em Sabesp que faz com que o ano fique positivo, né? Então, Sabesp segue fazendo o seu trabalho, uma empresa perene do setor de saneamento básico, né? E distribuição de água. Ok, vamos lá, vamos para frente. Então, aqui vem a agenda, né? E aí eles começam já com os destaques operacionais. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo os índices de produção, índice de ligações e índice de esgoto. O índice de produção de água ele caiu um pouquinho, mas o que interessa aqui é que as ligações eles aumentaram um pouquinho, de quarto tri para quarto tri, né? E aqui no esgoto também. Então a empresa está com indicadores bem sólidos no que tange aqui a água nas ligações e no esgoto, e isso é o que mais importa, porque para a produção de água sempre vai variar um pouco mesmo. No quarto tri é até curioso, porque aqui, sempre nos quartos tris parece ter uma... aqui no quarto tri desse ano teve uma diminuição, né? Todos os trimestres veio quase que em linha aqui, e o quarto tri veio diminuindo. Mas nenhum problema com esse destaque operacional. E aí vem os destaques financeiros. Tem que ter atenção porque eles sempre vão reportar esse ajustado, né? Mas o ajustado faz mais sentido, tá? Eles têm alguns custos que eles têm que ficar lançando no balanço. Eu já expliquei isso em outras análises da Sabesp aqui, que certamente eu vou deixar de recomendação para o vídeo. Então é interessante olhar o ajustado. Mas se você for olhar lá no Fundamentei, os dados vão estar diferentes desse ajustado, tá? Então a receita crescendo 2% no ajustado, mas o grande destaque vem para o EBITDA, né? 13%, a margem EBITDA crescendo de um quarto tri para outro. E aqui tem a explicação que veio do ano inteiro. Nós vemos do segundo tri para frente que a empresa conseguiu fazer um ajuste na quantidade de pessoas que trabalhavam na empresa, e isso fez com que as despesas gerais e administrativas da empresa tivessem uma grande baixa. Então, no quarto tri, esse reflexo continua sendo observado aqui para a Sabesp, e por isso o EBITDA está ajustado com esse crescimento monstruoso, mesmo sem um crescimento de receita, né? E o lucro líquido no ajustado aqui ficou praticamente a mesma coisa, né? Mas o fluxo de caixa das atividades operacionais crescendo bastante também, com muita conversão de caixa, inclusive no quarto tri, com mais conversão do que no do ano anterior. E aí a gente segue aqui para o ajustado do ajustado, né? Então aqui eles já mostram o lucro líquido ajustado. Só que aqui vem o do ano, né? Então a receita cresce pouco, o EBITDA cresce bastante, mas o lucro líquido ajustado cresce muito, 22%, vai para 6 bilhões e 300, enquanto no ano passado era de 5 bilhões, e o fluxo de caixa também crescendo 15%, 8 bilhões de fluxo de caixa. Então a empresa consegue converter caixa, consegue gerar um pouco mais de lucro, muito por causa do EBITDA aqui, que veio com um crescimento muito interessante, com boa margem EBITDA, porque teve aquela questão com o pessoal que nós já vamos ver na apresentação aqui também. E aí eles vêm... Por que é diferente? Tem que olhar sempre pro ajustado, né? Porque por conta desse lance de construção, né? Algumas coisas de CAPEX entram como custo aqui direto
na DRE e acaba machucando a receita e o EBITDA, né? Então a gente viu essa questão de bifurcação de construção lá, mas o EBITDA ajustado teria aqui um decréscimo no trimestre, né? Mas nada demais assim também, tá? E aí vem aqui para o ano, né? Então o, o, o lucro, a receita viria de 32 bilhões, 38, mas no ajustado vem para 22. Tanto que lá no fundamento você vai ver 38 bilhões de receita, mas tirando isso daqui, você teria 22 bilhões de ajustado, né? E aqui a evolução do EBITDA, né? Então tem um impacto aqui da FAUSP, tem algumas coisas de créditos fiscais e precatórios, a bifurcação entra aqui também, né? Atrapalhando o EBITDA, e aí o EBITDA fica em 13 bilhões no ajustado, né? Então, versus 24 aqui, mais 16%, então no ajustado crescendo, isso que é interessante, né? E aí vem os destaques financeiros da receita líquida, né? Então, aqui um pouco do porquê que a receita líquida variou bem pouco, e a grande resposta foi que essa questão do mix aqui acabou levando os avanços de receita. Esse mix aqui, nada mais, nada menos do que todos os programas de tarifas subsidiadas, né? Então, aquela questão com CAD único, o BPC, tarifa social, que está aqui escrito aqui embaixo pequenininho, né? Então, ela teve um avanço com preço e um avanço com volume, mas o mix destruiu tudo que ela tinha alcançado aqui para crescer essa receita. Seria pelo menos uns 300 milhões. Uns 300 milhões. E aqui, 200 milhões é roubado dela. E aí faz com que a receita cresça pouco, 2%. E aqui é a mesma coisa para o ano, né? Então, aqui era para o trimestre, aqui para o ano a mesma coisa, efeito do mix roubando aqui um pouco. A FAUSP rouba um pouco mais no ano também, né? As tarifas. Então, mais ou menos isso, né? E aqui eles até comentam que esse impacto do volume, que foi um impacto pouco, né? Um impacto menor, vão ser ajustados no ciclo tarifário de 2027. Então, eles têm aqui um plano de reversão dessa receita, né? Aqui os destaques financeiros, né? Eles dão um deep dive na receita. Então, eles tiveram um aumento de ligações com acesso à tarifa subsidiada, né? Então, é um trabalho social da empresa praticamente também. Como uma empresa ligada ao governo, a empresa tem um pouco desse viés de fazer com que casas, famílias que precisam de acesso à água potável recebam ligações, e aí eles garantem uma receita, mas eles subsidiam outra parte, né? Mas eles conseguem repassar um pouco do preço para grandes clientes. Está aqui no quarto tri um aumento em relação ao quarto tri do ano passado, né? E aqui, excluindo o mix de categoria, né? O preço está aumentando um pouquinho, tá? Não tá aquilo tudo ainda, mas olhando aqui com o quarto tri de 24, né? A tarifa, o preço também deu uma crescida, né? E aí vem os destaques financeiros, né? Então aqui você consegue ver que o EBITDA ganhou margem muito por causa dos gastos gerais e administrativos aqui. O pessoal também teve um pouco de relevância, apesar da receita líquida ter crescido um pouco, mas e isso contribui para que o EBITDA avance tanto no trimestre quanto no ano, né? Então aqui tem um destaque enorme para redução de colaboradores, que veio em 15%, né? E aí a galera aqui falando um pouco das compensações ambientais, para o ano a mesma coisa, tá? Teve aqui esses 510 milhões e 470 milhões de acordos judiciais, que certamente contribuem para o avanço da margem no ano, né? E teve uma outra compensação ambiental aqui em Itatiba, né? Então, o EBITDA aqui do ano avançando bem também, né? E aí vem um deep dive aqui do pessoal, né? Então aqui o quadro financeiro, vocês conseguem ver que teve muita redução, foi muito bom. Apesar de ter inflação, que é o tal do dissídio, né? Mas nada demais, a empresa tá
avançou muito com a redução de número de empregados no período, né, então, o gasto ele diminuiu e isso foi positivo, né. Então eles passaram de 10.000 do ano passado para 9.414, né, redução de quase 1.000 aí, 1.000 colaboradores, eh, no período, né, 1.200, e aqui no trimestre foi bem significativo também. Aqui os destaques financeiros, que é o lucro líquido, né, a evolução do lucro líquido. Então, olha, lembra aquele negócio da bifurcação? Tem algumas coisas que já estão gerando receita da bifurcação, né? A construção leva um pouco aqui de dinheiro embora, mas no reportado e no ajustado, aqui no ano teve, por conta da bifurcação, um retrocesso, mas o trimestre foi bom, né? Então, teve aqui um gross up do ativo financeiro, né? E aí, a atualização natural de precatórios aqui atrapalhando a geração de resultado no ano, né? Mas nada demais também, assim, esse aqui é o reportado, né? Quando você olha para ajustado, o lucro líquido cresceu. Aqui o CAPEX, então a empresa tá fazendo muitos investimentos, teve muito crescimento de CAPEX, foram 120% adicionados no CAPEX esse ano. Ano passado eram 6 bilhões e agora são 15 bilhões de CAPEX, sendo que 10 bilhões são de esgoto, né? E aqui estão aquelas metas do Fatoru, né? Então, eles estão aqui que eles estão batendo a meta, né? Praticamente, a meta está quase que atingida aqui. Essa meta eu achava que era para 25, mas ela até é 26, né? E aí já tem aqui algumas coisinhas em andamento já. E aí a meta para 26 é 221, né? E aí eles já tem aqui um pouco de acima da meta. Janeiro e fevereiro já teve alguma coisa de performance, né? E aí já tem aqui em andamento também. Então, a empresa certamente vai alcançar esses indicadores-chave que ela quer muito alcançar, e a empresa segue fazendo muitos investimentos para conseguir aumentar a receita e fazer as coisas que ela precisa fazer. Aqui as principais obras, né? Então tem 38 obras previstas, né, para 26. Então tem aí interligação, obra para resiliência hídrica, coisa aqui do Tietê. Então eles estão fazendo muito trabalho, tem ainda mais CAPEX para ser aprovado com o regulador, né? Então, eles estão aí querendo fazer algo na segurança hídrica, modernização do parque de hidrômetros, que é importante, né? Centro de operações integrados, estão querendo fazer muitas coisas aí, muito com acesso ao tratamento de esgoto, né? Querem muito tratar o esgoto, então estão entregando muitas obras e estão investindo muito em esgoto, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui. Aí a composição da dívida, então 40 bilhões em dívida bruta, né? 27 de dívida líquida, então é uma empresa que tem bastante caixa, que tem 12 bilhões de caixa, né? Terminaria 19 bilhões em 2031, onde ela vai começar a amortizar essa dívida, né? 49% da dívida com vencimento a partir de 2031, então é uma dívida de longo prazo. 2 bilhões de caixa disponível cobre mais que 3 anos de dívidas a vencer, caso dê tudo errado para a Sabesp, né? Então, é uma empresa que tem um índice de endividamento muito tranquilo também, não tem muito o que preocupar. Apesar de ser um valor alto, né? Tem muito valor em caixa, né? Então isso gera muito caixa operacional também, então é uma empresa muito tranquila com relação a isso. Aqui a dívida líquida pelo EBITDA, né? Então tá 2,2. Cresceu pouco se for olhar, né? Pela quantidade de caixa, né? E o ROIC ficou em 11%, ficou até um pouco melhor que os 9% do ano passado. E o ROI está em 17%. A empresa consegue ser mais rentável à medida do tempo. Então, são boas notícias, né? Aqui as áreas focam, então ela começa a entrar um pouco mais no detalhe do negócio aqui. Não tão no detalhe, mas tem aqui algumas coisas. Eles falam da evolução do CAPEX, dessa demanda firme, né? 74% de liminares indeferidos a favor da Sabesp. Tem aqui a qualidade do produto, né? Qualidade de água em tratamento, qualidade do esgoto, né? Aqui a questão dos planos, né? Das 2.500 comunidades que estão fazendo
estão recebendo, né, um plano de atuação da Sabesp e estão fazendo aqui a modernização dos medidores, isso aqui é bom. O NPS está 47, não é um NPS bom, mas já evoluiu 2 pontos. Tem aqui, eu sempre elogio isso todo trimestre, tá? Atendimento ao cliente via WhatsApp é muito legal para uma empresa do nível da Sabesp, né? E aí eles estão aqui nesse ciclo completo de OBZ na companhia, né? Então, a empresa está aí com objetivos de eficiência operacional, com a resiliência hídrica. Então, tem aqui o nível dos reservatórios, né? Então, a meta para 24, 25 era 49, 25, 26 estava 26, né? Então, o nível dos reservatórios estão um pouco preocupantes, assim, apesar de grande chuva, né? Aí eles falam um pouquinho de como eles distribuem esse resultado, né? Então, já emprego direto e indireto com os 15 bilhões de capas que eles estão aplicando, né? Tem aí imposto, né? Gerando infraestrutura. 18% do estado de São Paulo fica com os dividendos que são distribuídos, por aí vai. E aí, eles dão aqui um status sobre a aquisição da EMAI, né? Então, conclusão da OPA das ações ordinárias previsto para mês de abril. Então, praticamente está adquirido aí, né? Então, aqui em março de 26, eles fizeram aqui a aquisição das cotas, né? Representando 23% das ações ordinárias. E aí vem para o Q&A, eles fazem aqui o reportado versus ajustado, né? Não vamos olhar muito para isso, vamos direto aqui para o press release, tá? Então, uma coisa positiva no press release é que eles documentam que o lucro por ação ele cresce, 12,37 vai para 14, né? Então, isso é sinal do avanço, né? Do lucro líquido e também, claro, no ajustado, mas não só isso, mas teve a questão também com o índice de gastos gerais administrativos que eles fizeram um bom trabalho nesse ano, principalmente depois dessa aquisição, da privatização, né, que eles fizeram. Então aqui vem o consolidado, né? Então você olha aqui, você vai perceber no consolidado que que teve uma perca aqui de 1 bilhão, né? Muito por causa da depreciação e amortização, que teve uma leve alta, e do resultado financeiro, né? Que vem quase aqui numa variação, na verdade não, né? Vem abaixando, né? Mas na verdade é o custo de construção aqui, não sei se tá pequeno aí, né? Foi mal. Vou aumentar aqui. Mas o custo de construção ele aumenta muito, ó, 8 bilhões de variação negativo, né? Então, apesar dos custos de despesas tiverem abaixado, como vocês estão vendo aqui, mas isso contribui para o lucro líquido consolidado abaixar um pouco, né? Mesmo com esse ganho de operação lá dos custos de despesas, depreciação e amortização teve ganho também e no resultado financeiro também teve ganho. Então, mesmo que a empresa está mais endividada, a empresa conseguiu segurar bem o resultado financeiro aqui, apesar de ter impacto, né? E vem um consolidado, né? Então perceba que no consolidado, aqui é o do quarto tri, deixa eu olhar o de 25. Aqui, a receita aqui tem uma entrada de receita de construção e aí depois tem já uma subtração dele, né? Então, esse custo de construção ele entra negativo e positivo e ele se anula, né? Mas aí dá para ver o avanço do EBITDA. Então aqui é 25 ajustado, né? Então o avanço do EBITDA, claro, aqui passa para 13 bilhões. A receita operacional líquida cresce um pouquinho, porque não tem a receita de construção aqui. Então eles ignoram isso no ajustado, né? E aí o resultado financeiro, ele na verdade aumenta um pouquinho aqui, né? Como vocês podem ver. Ele vai para 2 bilhões e meio, que faz até mais sentido, tirando aí a questão da receita de construção, mas mesmo assim, isso não serve e não segura o resultado do lucro líquido ajustado, que vai para 6 bilhões e 300,
margem EBITDA de 28%, né? E o lucro por ação de 9,24 contra 7,57 no ano passado. Então é praticamente isso, tá? Eles explicam um pouquinho daquele mix lá que a gente falou com vocês. Falou aqui, mostra por categoria como funciona o volume faturado, né? Aí eles dão destaque para custos e despesas que abaixou muito, né? Que é destaque da companhia. 17% de redução do número de colaboradores, de quarto tri para quarto tri. Aí eles falam um pouquinho dos investimentos e aí acaba, tá? Não tem muito o que falar do resultado. O resultado é isso. Olhando aqui para o site do Fundamentei, o site do Fundamentei traz a quantidade a quantidade consolidada, né? Então você pode tomar um susto aqui e ver, uai, essa margem líquida baixou, e aí o ROI também abaixou, mas olhando para o ajustado, né? A empresa conseguiu gerar muito caixa, acumular muito caixa, ter muita conversão de caixa, né? Como você consegue ver de um ano para o outro, e apesar dessa dívida ter aumentado, o índice ficou ainda muito tranquilo, parecido com o patamar de 23. Então, a empresa segue em bom nível, né? Deixa eu ver aqui qual que foi o comentário da IA, né? Então, 3% de avanço da receita, né? Aí eles vão falar aqui quadro de colaboradores, né? Beleza. O resultado financeiro ajustado, né? Geralmente pelo impacto, claro. Não tem muito o que fugir, né? Aqui o lucro líquido ajustado somou 2 bilhões no quarto tri de 25, né? Sim, beleza. A dívida bruta da companhia, né? Tranquilo. Bom e focado no longo prazo. Provou a eficácia do seu plano de reestruturação, conseguiu reduzir custos operacionais, sim, elevou a margem EBITDA, sim, CAPEX escalou, né? O custo financeiro acaba fazendo isso com o lucro, né? É isso. Enfim, é uma nota 4 pro ano, né? Deixa eu ver aqui se tem discussão. E a gente é outra empresa, sim, é isso mesmo. Eduardo Portela tem razão aqui. Vamos botar um beleza para ele aqui. Realmente é outro negócio, né? E aí a gente vai passar aqui pro nosso... se não me engano, a Sabesp, ela divulgou dividendos e também divulgou grupamento de ações, pelo que parece. Esse preço de ação é muito caro, né? Pô, você consegue comprar 10 ações com o aporte que eu tenho, é muito pouco, né? 10 ações é muito pouco. Eu acho que eles vão grupar aqui. E a cotação tá bem mais cara que o lucro líquido, né? Nem é hora de aporte, assim. Aí eles vão fazer um aumento de capital, né? Deixa eu ver aqui esse fato relevante aqui. Aumento de capital. É isso mesmo. Beleza. É isso, tá, galera? Vamos lá pro nosso comentário e a gente fecha o vídeo de Sabesp, tá? Com sucesso. Até daqui a pouco. Muito bom, então vamos lá. Primeiro destaque aqui que eu notei foi o ganho de eficiência operacional. Então, essa redução de 10% nas despesas operacionais é excelente, né? Isso traz eficiência e faz com que a gente caia no segundo destaque, que é o EBITDA saindo de 3, atingindo 3,4 bilhões, né? Uma margem EBITDA muito forte de 60%. Então,
Assim, aqui a receita não é resiliente não, tá, eu vou tirar essa palavra, e o crescimento ele foi modesto, né. Então o grande destaque que a Sabesp teve ao longo do ano de 2025 foi o ganho de eficiência operacional, que começou a se refletir desde o primeiro trimestre, né. Então, no consolidado, a pressão dos juros, acabou afetando o ganho operacional que a empresa teve, né. A gente consegue ver isso daqui na tabela, né. Então, apesar de o resultado financeiro ter sido menor, a empresa teve, teve aqui no consolidado aquelas questões da bifurcação, aquilo tudo, por conta do alto CAPEX que está acontecendo, né. Então a empresa, eh, segue aí segue com desafios, né, na área, né. Então aqui no consolidado dá para ver melhor com essa alta taxa de juros, né, da Selic. Aí o investimento agressivo é outro destaque do ano, então, né, o CAPEX crescendo muito, e aí a dívida bruta saltou para 40 bilhões, né. Então, à medida que o ano foi fechando, né, a gente ficou o padrão do resultado da Sabesp é esse: "Ah, vamos ganhar eficiência operacional, crescer margem EBITDA e vamos investir muito". Foi o que eles fizeram, estão fazendo o alcance aí das metas lá do Fatoru. Então, agora acende um pouco de alerta em como vai fazer para voltar a crescer receita, mas isso é cena para os próximos capítulos, tá. Então, é isso, o vídeo vai estar completo lá no YouTube, e aí a gente encerra o nosso vídeo aqui e volta na quarta-feira com os outros 2 resultados, tá ok? Então, é isso, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Foi um longo primeiro trimestre, foi um longo, na verdade, quarto trimestre, né. Então, nós acompanhamos as empresas que nós gostamos, talvez eu pegue uma ou outra para fazer o estudo, mas nós fechamos aqui os nossos resultados do quarto tri de 25. Muito obrigado por quem acompanhou todos os vídeos. Talvez o mais polêmico até aqui, eu não sei se teve um polêmico assim, né. Talvez o mais polêmico, não teve um polêmico assim não. Até agora, os resultados vieram muito em linha com o que eu já esperava, tá. Então é isso. Bom, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Se inscreve aqui no canal, por favor, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.